Olá pessoal, eu aqui novamente com mais um vídeo, com mais uma dica para o nosso canal, para que vocês possam aproveitar também. Eu havia comentado com vocês sobre um xarope que ele vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem acolhido por nós, né? Principalmente para os nossos pulmões. Eu estou aqui diante de uma mangueira, olha as suas folhagens. É uma planta típica tropical nativa do Brasil. E eu já raspei aqui, ó. O que eu vou precisar? Vou precisar das raspas desse caule para o nosso xarope. A mangueira ela tem um princípio ativo, uma propriedade que ela tem função de fazer como vasodilatador dos nossos brônquios. Então, sabe aquele efeito que as bombinhas elas provocam quando nós estamos com falta de ar, pessoas que passam por crise asmática, bronquite asmática, algum problema de ordem pulmonar que está ali faltando ar? Então, essa propriedade que nós vamos extrair dela tem a função de fazer essa vasodilatação para o melhor condicionamento respiratório pulmonar. Então, eu vou começar aqui, eu vou extrair um pouco das raspas dessa mangueira. Eu já colhi o sabugueiro. O sabugueiro eu já colhi e está reservado para nossa receita. Nós vamos usar para esse xarope, e eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo, como medida preventiva antes que o inverno chega. Então, antes que o frio chega e nós vamos ficar mais susceptível. Nossa saúde já tem a tendência de ficar mais frágil, né? Nossa imunidade, devido ao frio, a nossa resistência fica um pouco mais baixa. Por quê? Porque nós somos atacados por vírus nessa época. Então nós vamos fazer o que agora? Antes que o inverno chegue, não vamos deixar que ele pegue a gente de calça curta, não. Nós vamos tomar as medidas antes que o inverno chegue. E para isso eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento. E para que vocês também compartilhem esse conhecimento com as pessoas que vocês também se importam, com quem vocês amam, com quem vocês gostam, seus amigos, familiares, tá? E o máximo de pessoas, de número de pessoas possível, para que essas também venham a se prevenir. E vamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui me dedicando tempo e extraindo os meus conhecimentos e compartilhando com vocês. Então a vida é uma rua de duas mãos. Existe um vai e vem, existe uma troca, uma reciprocidade. Então tudo na vida é assim que funciona. Então eu vou extrair para vocês, eu vou doar a minha parte para vocês e que vocês façam também na corrente do bem essa doação para quem precisa. E vamos lá. Vocês vão encontrar uma mangueira que é super fácil por aí. Se vocês não devem ter no quintal de vocês, um vizinho provavelmente vai ter. Se caso não tem, vai numa casa de ervas. Então eu vou começar a fazer isso, ó. Tá vendo? Vou pegar uma quantidade suficiente do nosso chá, para a gente também não causar desperdício. Ó, tá vendo? Por que tem que raspar? Tirar esse branco aqui, ó, raspando com a faca, vocês vão deixar o amarelinho. O importante é extrair o amarelinho. No caule esse branco é tipo de um fungus, tá? É um fungus que dá na árvore, então a gente não tem interesse de pegar ele, não. A gente tem que extrair o que está no interior do caule. E o que nós vamos precisar da natureza é essa quantidade aqui, que é o suficiente para a gente fazer o nosso xarope. Algumas cascas caiu aqui, mas depois a gente vai lavar, vai higienizar bem direitinho, passar pelo processo, para a gente poder fazer a nossa manipulação. Vou tirar mais um pouquinho aqui. E vou depositando no pote.
eu já colhi, eu colhi hoje agora, acabei de colher essa quantidade aqui, ó. E eu já tinha alguns pedacinhos lá dentro de casa, só que eu achei necessidade de completar pela quantidade que eu vou fazer. Eu extraí também uma sacola cheia de, não cheia, pela metade de sabugueiro, e vou precisar do gengibre também. Então nesse xarope nós vamos utilizar 3 princípios ativos. A primeira é a mangueira, a casca de manga. O outro é o sabugueiro. E voltando, eu precisei dar uma pausa no vídeo, mas eu apresento aqui agora, nesse momento, os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso xarope. Eu havia me esquecido, não são 3 princípios ativos. Eu vou usar, neste caso, aqui eu já tenho o suco da bananeira. Eu extraí, para essa quantidade, eu extraí 1 coração de banana e meia. O que eu fiz? É uma panela grande, eu piquei, já fiz o processo. Eu piquei, já ferventei, eu coloquei, imergi tudo aquilo ali, a banana em água. Mais ou menos ficou quase cheia, por aqui mais ou menos, de água, e ela foi fervendo e reduziu bem embaixo da panela. Ela tá por aqui, ó. Então a quantidade que eu tenho extraído das propriedades da bananeira, do coração de banana, foi essa quantidade aqui. Ela já está numa fase líquida, e eu só usei a banana com a água. E deixamos ferver por um processo, e ela diminui bem para a gente extrair somente as propriedades mais densas, aquelas propriedades mais fortes, né? O princípio mais forte que nós extraímos do coração de banana. Para essa quantidade, nós vamos depois acrescentar um pouco mais de líquido. Por quê? Aqui nós temos o sabugueiro. O sabugueiro, esse fruto aqui do sabugueiro, ele é líquido. Então nós vamos processar esse sabugueiro no liquidificador com um pouco de água, e depois vai ser passado pela fase de vamos coar, vamos passar pela peneira. Então vai sair mais líquido para a gente jogar aqui. Olha a quantidade que eu encontrei de frutos do sabugueiro na mata. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 cachos de sabugueiro. Eu vou fazer uma quantidade maior, uma quantidade que dê para fazer estoque, e uma quantidade também para fazer distribuição para aquelas pessoas que precisam, os amigos, familiares, pessoas próximas e que sabem que a gente faz. Eu e minha mãe tem o costume de todo ano fazer esses xaropes e distribuir para quem precisa. Bom, eu vou precisar aqui, eu já tenho aqui 8 talos de sabugueiro. Eu vou precisar do própolis. Aqui a gente tem o própolis in natura. A gente extrai o própolis e deixa aqui no álcool de cereal, e depois eu vou usar um pouco dessa quantidade para a quantidade aqui da receita. Eu vou pegar algumas colheres daqui. Eu vou precisar do mel e a casca de mangueira que a gente já pegamos ali do pé de árvore, da mangueira. E aqui eu vou ter também aproximadamente, eu tenho 5 colheres cheias de sopa de gengibre ralado, já está também curtido no mel. Então esses são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso xarope. E vou dar uma pausa no vídeo. Olá pessoal, voltei aqui com a nossa dica de saúde, voltando como se prepara o nosso xarope. Eu estou devidamente preparado para fazer a manipulação desse xarope, porque quando se trata de saúde e se trata de fazer um suporte, um auxílio para nós estarmos via oral, a gente está
tomando isso, então nós temos que tomar medidas preventivas para a gente não contaminar o nosso produto aqui. O nosso sabugueiro ele já está lavado e nós vamos fazer o que? Vocês podem fazer esse processo antes ou depois. Tem pessoas que cozinham tudo isso daqui numa água e depois vem na peneira e fazer isso, ó. Tá vendo? Ó? Extrair as propriedades desse fruto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse processo antes. Então eu tenho aqui um recipiente e tenho uma peneira. Eu vou depositar o meu fruto aqui com o auxílio de uma colher. Eu vou amassar aqui, ó. Vou espremendo para que o líquido é o que eu vou realmente estar utilizando para depois nós direcionarmos para o fogão. Então esse é um processinho um pouquinho demorado, um pouco lento. Eu vou pausar o nosso vídeo e depois nós voltamos para o passo a passo. Voltamos com a nossa receita. Depois de amacerado e peneirado, eu consegui extrair 3 litros de líquido. Tenho 3 litros de líquido do sabugueiro, do suco de sabugueiro. É importante vocês ir amassando e colocando água junto para você conseguir extrair todas as propriedades. Então aqui não tem só o sabugueiro. Eu fui acrescentando água aos poucos para extrair as propriedades do sabugueiro que fica ainda naquele bagaço. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar já com o líquido que está aqui no fogo, que é o que nós extraímos da bananeira. Aqui eu já tenho em minha panela um pouco de líquido que eu extraí da banana, que já foi passado pelo processo de ele já foi fervido e já extraí. Aqui tem umas cascas de manga também, que ferveu junto. E agora nós vamos acrescentar todo o líquido da sabugueira. Os 3 litros de suco de sabugueira. Para essa quantidade, eu vou ter aproximadamente uma xícara e meia de gengibre ralado e curtido no mel. Nós vamos depositar tudo aqui para ele passar pelo processo agora de fervura. Eu vou usar mais uma quantidade. Aqui tem aproximadamente a mesma proporção que eu coloquei aqui. Duas porções dessa, que vem ser uma xícara, se fosse bem processado. Se fosse bem picadinho, daria uma xícara de casca de mangueira. Então nós vamos jogar tudo aqui dentro para ferventar. E para essa quantidade aqui de 3 litros e junto com os 250 ml do líquido extraído da bananeira, que ela já foi fervida na água e reduzida, nós vamos usar para essa quantidade, eu tenho 1 kg de açúcar cristal. Vamos acrescentar tudo aqui. Agora esse processo, pessoal, ele é muito demorado e é um processo lento também. Por quê? Isso daqui vai entrar em fervor, em ebulição. Esse xarope ele vai reduzir praticamente pela metade da panela, né, mãe? Uhum. É o processo que minha mãe costuma fazer xarope. E é o processo para ele dar o ponto, ele fica não líquido, como está aqui na panela. Ele vai ficar aquele ponto de mel mesmo. O xarope, ele tem a consistência do mel. Então, esse processo vai um pouco delongar, vai estender um pouco o tempo. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse vídeo, eu vou ter que cortar esse vídeo e quando nós finalizarmos o nosso processo do xarope, eu vou finalizar mostrando para vocês, ok?
Até mais, até daqui a pouco. Olá pessoal, deixa eu apresentar para vocês como que está ficando aqui o nosso xarope. Ele chega a um ponto que ele começa a levantar fervura, tá vendo? E a coloração dele é maravilhosa, é linda a coloração, parece um vinho. Mas ainda não chegou no ponto, como que eu sei? Porque ainda ele está líquido, tá vendo? Ele tem que dar o ponto ele tem que dar aquele ponto de fio. Aí quando ele dá esse ponto, provavelmente quando baixar a fervura, ele já vai dar aquele ponto de fio. Aí nós desligamos, porque enquanto ele estiver gotejando, ele pingando, ele dando aquelas gotinhas, ele não está no ponto ideal para a gente desligar o nosso xarope. Então quando ele chegar naquele ponto onde ele faz o ponto de fio e ele não fica mais pingando na colher, aí nós desligamos o fogo, porque se a gente deixar depois passar do ponto ali, quando ele esfriar, a tendência é engrossar mais. Aí ele não vai ficar aquele ponto ideal, ele vai passar do ponto e vai ser difícil depois da gente estar administrando via oral, ok? Então esse ponto de fervura, pessoal, a gente tem que ficar em cima, porque ó, se deixar ele vai escorrer. Então agora é o ponto mais delicado que o xarope ele atinge, é onde exige atenção. No mais, ele não te prende aqui, por quê? Ele não estava em fervura, mas levantou fervura aí já te prende um pouquinho. Aí a gente tem que se concentrar daqui para frente até atingir o ponto. Quando atingir o ponto, eu vou desligar o fogo e vou estar coando para retirar essas cascas que nós depositamos aqui, ó, a casca da mangueira. E quando tiver frio, aí eu volto a apresentar e finalizar esse vídeo para vocês. Bom, voltamos para nós fazermos o fechamento deste vídeo. Bom, deixa eu mostrar para vocês como que ficou o nosso xarope. Aquelas duas panelas se resumiu em quase uma panela cheia. Agora, só para mostrar para vocês o ponto que ficou do xarope. Quando nós desligamos, ele está ainda quente. Ele fica esse fio e uma gota, ele vai ficar essa gota aqui, ó. Tá vendo? É uma gota não tão líquida, mas fica uma gota mais um pouco no ponto de xarope mesmo. É esse fio aqui, não é o fio de caramelo. Tá vendo? Não é um fio líquido totalmente, mas é esse o ponto do xarope, tá? Porque conforme ele for esfriando, ele vai dar mais uma engrossada, ele vai chegar no ponto ideal. Agora, depois, pessoal, eu vou passar na descrição a receita menor, porque aqui eu fiz uma receita grande para fazer divisões e distribuição. Então, eu vou passar a receita para esta quantidade aqui, uma garrafinha o final dela dá 275 ml. Mas para isso eu vou passar a receita ideal para vocês chegarem nessa quantidade, que para uma família é uma quantidade boa, uma quantidade ideal. Eu já separei aqui, eu já passei pelo processo da peneira e vamos finalizar o mel. E o própolis nós finalizamos ele por último, nós não colocamos quando está no processo de fervura. Então aqui vocês vão poder estar acrescentando e finalizando para essa quantidade de 3 a 5 gotas. Aqui, como o meu própolis ele a gente mesmo que faz o nosso próprio própolis, ele está mais concentrado, então eu vou usar apenas 3 gotinhas. Para essa quantidade eu vou usar aproximadamente 1 colher de mel, para a gente finalizar, 1 colher de mel. Uma colher de sopa de mel.
Feito isso, nós vamos fechar nosso xarope e vamos misturar. Ferver a xicrinha de água, vamos lá no chão. Misturado, a dica que eu vou estar dando para vocês. Se vocês estiverem num processo já respiratório afetado, tiver com um forte resfriado, tiver com os pulmões com a capacidade dele fragilizada, então vocês vão usar exatamente de 2 a 3 colheres por dia. Na prevenção, nós vamos usar de que forma? Nós vamos fazer Vocês vão ferver uma xicrinha de café. Vocês vão ferver uma xícara de café de água, a medida de uma xícara de café de água fervida. Vocês vão colocar uma colher de sopa bem cheia desse xarope aqui, uma colher de sopa bem cheia para uma xícara de café. E aí vocês vão fazer o uso preventivo tomando esse chá à noite. No caso, vem ser o xarope diluído na água, que ele vai se tornar um ritual mesmo que vocês vão fazer todas as noites para prevenir contra esse coronavírus, tá? Pessoal, essa era a dica que eu gostaria de ter passado para vocês. E deixa eu retirar tudo isso que eu já estou sufocado. Mãe, me ajuda aqui. Tira essa luva. Gente, tem momento que... Tem momento pra tudo, né? E eu já tô... Bom, pessoal, espero que vocês gostem dessa dica. E gostaria muito que vocês fizessem a parte de vocês. Compartilhe, passe adiante essas informações que acredito que vai ser de utilidade. É um conhecimento que eu estou passando e de necessidade de utilidade pública mesmo, senão não estaria perdendo, me dedicando. Esse tempo não é perdendo, a gente não se perde tempo quando se fala de bem e de cuidados próprios com a saúde. Mas eu quero que vocês, por favor, compartilhem, dê seus likes. Quem não é inscrito, se inscreva ainda no canal. E deixa também a sua dica é valiosa, isso me dá mais incentivo e para mim continuar porque a minha missão realmente é passar conhecimento, é ajudar as pessoas na área da saúde, e eu, como não estou podendo neste momento estar mais próximo dos meus clientes, eu procuro dentro do meu alcance estar direcionando instruções, informações, dicas que pode ser vital para todos nós. Acredito sim, vamos fazer essa prevenção antes que chegue o inverno. Eu quero que todos estejam preparados para que possamos juntos, em união, unidos nós vamos combater sim e venceremos, pode ter certeza. É isso que eu acredito, essa é a minha fé. Gente, até mais e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos.